A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Mais um vídeo para vocês da história de um profeta. No vídeo anterior estávamos falando sobre o fruto do Espírito. Continuaremos a falar sobre este tópico muito importante. Bom, aqui na cartilha dos dons que eu preparei, diz assim, ó: não se deve confundir dons com o fruto do Espírito, o qual se relaciona mais diretamente com o caráter e a santificação do crente. Quando o crente é novo, ele não dá muita importância para esse particular do fruto do Espírito. Ele quer profetizar, ele quer falar em línguas, e o ego dele cresce, ele quer se aparecer, fica vaidoso. Mas conforme ele for crescendo com Cristo, em maturidade e conhecimento, ele vai começar a ver que Deus vai começar a tratar isso com ele. Se ele é áspero, se ele é brigão, se ele não leva desaforo para casa, se ele não tem papa na língua, ele vai ter que aprender a ser moderado. Então Deus vai tratar com ele. Se ele era caloteiro, Deus vai tratar com ele. E de vez em quando ele fica nas quedas dele, nos erros dele, Deus vai tratar com ele. Quando nós crescemos mais em Cristo, nós começaremos a dar muita atenção ao fruto do Espírito. O fruto do Espírito, todo esse fruto vem acompanhado dessas virtudes. O amor, a mansidão, a benignidade, a longanimidade, e tudo isso está relacionado num pacote só. Então, quer dizer, você quer ter mais amor? Se encha do Espírito Santo, não se embriague com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quer dizer, não fique em dissoluções, não fique se abastecendo das coisas deste mundo, mas enchei-vos do Espírito Santo. E você se enchendo do Espírito Santo, as virtudes do Espírito Santo vão estar dentro de você, vai estar em você. Só é preciso você deixar que elas se manifestem. Existem pessoas que dizem assim, mas eu não tenho sangue de barata. Se falou coisa comigo, eu também vou falar. Então, o Espírito Santo vai tratar com você, né? Porque muitas das vezes o crente está passando uma tribulação. Vou dar um exemplo. Eliseu estava doente, mas o rei foi lá e Deus usou o rei. E Deus usou o Eliseu para falar com o rei. Eliseu estava doente, a doença que ia levar ele. Um dia todos nós temos que morrer de alguma coisa, nós temos que morrer. Né? Existem até pessoas que perseguem lá, o fulano de tal era homem usado por Deus, curava muita gente, olha lá de que ele morreu. Todos nós vamos morrer. Agora, tem que ter alguma coisa para fazer a gente morrer, né? A não ser que você morre de velhice, cheio de saúde. Aí é outra história, né? Mas nós temos que morrer. Então existem pessoas que ficam criticando. Então quer dizer que o homem de Deus não pode errar? Nós erramos sim. Quem não errou foi Cristo. Mas nós aprendemos com os nossos erros. Aleluia. Nossos erros contribuem para a vida daquele crente que quer viver na luz. Então ele vai falar, não vou fazer mais isso. Aí entra o fruto do Espírito. Ele vai começar a amar mais. Ele vai começar a ser bondoso, a levar as coisas sempre para o bem, né? Ele vai começar a ser manso, ele vai começar a ter mais paciência, ele vai aprender a se controlar, viver sob o domínio próprio, quer dizer, ele vai ter uma vida bem acertada com Cristo. Por quê? Porque ele quer crescer na fé. Se você não estiver preparado para um grande combate que Deus quer te levar lá na frente, ele vai te preparar agora. Ele não vai colocar um soldado na frente da batalha se esse soldado não estiver pronto, né? Se tem uma guerra aí e um país tem poucos soldados no seu exército, ele vai recrutar outros soldados que não estão nem... homens que não estão nem preparados para o exército, para uma frente de batalha, e vai jogar ele lá. Mas Deus não faz assim. Deus prepara os seus. E quanto mais nós deixamos Deus nos lapidar,
Porque custa caro ser lapidado por Deus. Não custa barato, não. Deus leva muito tempo para preparar o seu vaso para depois lá na frente usar. A Bíblia não fala o tempo que levou Deus para preparar Elias, mas eu vejo Elias, um homem que Deus preparou ele durante muito tempo para depois começar a usar Elias do jeito que ele foi usado. Né? A mesma coisa foi Eliseu. Quando Elias encontra com Eliseu, Eliseu já estava na escola de um profeta há muito tempo. Por isso que os filhos de profeta começaram a perseguir Eliseu, porque era mais quem queria ficar com Elias, quem queria assumir o posto quando Deus levasse Elias. Mas era só Eliseu que estava preparado. Por quê? Porque Eliseu já estava treinado. Você vê que no trajeto de Eliseu com Elias, Eliseu demonstra ser um homem preparado. Porque Elias dizia, fica você aí que eu vou em tal lugar. E Eliseu falou assim, não, onde o senhor for eu vou contigo. Então ele era um homem que já estava preparado. Né? Ele foi lá se despedir da família dele. Será que qualquer um vai se despedir da família para seguir um profeta que não tem casa, que não tem família, que não tem ninguém? Se não estiver pronto, se não estiver preparado? Então, às vezes, você quer fazer a obra de Deus, mas você não deixa Deus preparar você. Quando vem a prova, você já sai correndo. Quando alguém te persegue, você revida. Quando alguém fala mal de você, você discute. Não é verdade? Deus precisa que o homem seja manso para botar na frente da batalha. E se Deus colocar você na frente da batalha, que você ainda não está manso, o quanto Deus espera, na frente da batalha você vai ver como você tem que ser manso. Você vai aprender. Não é isso? Então diz, não se deve confundir dons com fruto do Espírito Santo, o qual se relaciona mais diretamente com o caráter e a santificação do crente. Né? O dom vai operar na tua vida, mas se você não estiver vivendo santificação, hein? Como que aquele dom vai crescer? Como ele vai se aperfeiçoar na tua vida? Não é verdade? Bom, nós temos alguns testemunhos, alguma coisa que nós passamos que nós temos que falar com você. Então, vamos lá. Uma vez me chamaram para pregar numa igreja, lá no interior de Minas, uma cidadezinha chamada Divino, em Muriaé. Muriaé é bem grande. Em Minas, nós fomos pregar lá naquele lugar e isso ficou marcado na minha vida, vou falar para vocês, né? Que foi a Igreja da Assembleia de Deus ir inaugurar um ponto de pregação lá e eu fui chamado para pregar lá, né? E me lembro que quando nós chegamos lá, nós chegamos logo antes do horário, e o horário do culto de inauguração estava marcado para as 14 horas. E eu mais um irmão, né, irmão Jaci, nós fomos lá, né, fazer essa inauguração e ele me chamou para ir lá fazer essa pregação, né, de inauguração, porque o povo lá que ganhou a congregação queria que alguém pregasse daqui do Rio de Janeiro. E nós fomos lá. E quando chegamos lá, a porta estava fechada e ninguém estava lá. E a gente chegou antes das 14 horas. Né? Aí foi chegando os momentos, aí faltava 10 minutos e ninguém chegava, faltava 5 minutos e ninguém chegava. Quando bateu 14 horas, era no interior, a congregação ficava assim em meio a matos, um matagal, mas tinha trilha de um lado para o outro. Quando deu 14 horas, era muita gente, que nem aquele formigueiro vindo de um lado para o outro. De repente a igreja já estava cheia e já tinha começado o culto e a gente pregou e foi uma benção. Isso foi uma experiência marcante. Por quê? Porque diz que o mineiro é pontual. Eu não sei se hoje em dia continua, mas naquele tempo ainda era pontual. Quero falar sobre pontualidade. O crente tem que ser pontual com Deus, não é? Se Deus marcou um encontro com ele num lugar, não vai chegar assim atrasado, não. Você só vai chegar atrasado se Deus não deixar você chegar lá, mas você seja pontual. Porque o que eu tenho visto de pregadores que não é pontual, né? Se ele vai pregar, se ele tem que pregar numa igreja, ele chega já no último horário. Isso é falta de amor e compreensão. Por quê? Porque existem muitos irmãos que vão se levantar cedo no outro dia para trabalhar. E existem pessoas mais idosas, que tem suas dificuldades, que precisa tomar um medicamento, não é? E o crente tem que ser pontual. Deus exige que o crente seja pontual.
Bom, de uma certa vez eu fui pregar também em outra cidade, lá em Muriaé. Nesse tempo, nessa cidade, né, eu estou esquecido do nome da cidade, né? Nesse tempo, nessa cidade, tinham se matado o prefeito. Já faz muitos anos isso. Faz muitos anos mesmo, foi mais ou menos em 92, por aí. E tinha se matado, acho que foi antes, né? Acho que mais ou menos em 90, foi em 90 mais ou menos, 90 para 91. E tinha se matado o prefeito lá, então a cidade estava muito esquisita, aquela cidade que nós fomos pregar era uma cidade de prostituição. Então o prefeito daquela cidade perseguia muito o tráfico e mataram ele. Né? E fui chamado para, eu e mais um pastor, nós fomos lá evangelizar e foi ofertado ao pastor a fazer uma congregação no hotel que pertencia a uma família. E nós fomos pregar lá, e foi uma benção, nós evangelizamos, e prega daqui, e prega dali. E numa das noites, nós fomos pregar, né? E já estava bem de noite, e começou o culto, e o pastor passou a palavra para mim que eu ia ser o pregador da noite, né? E tinha muita gente, a gente tinha evangelizado, tinha muita gente. E quando a gente começou a trazer a palavra, né, eu me lembro que subiu uma escada um homem subiu e ficou de pé, assim, do lado onde eu estava trazendo a palavra, onde tinha botado uma mesa, né, eu estava com o microfone, e começou a pregar. De repente aquele homem avançou em mim, me deu um tapa no rosto, que eu virei o rosto para não pegar em mim, pegou no microfone, arrancou a cabeça do microfone, e eu continuei pregando, os irmãos segurou o homem lá, e eu continuei pregando, no final pessoas aceitaram Jesus. E uma senhora lá aceitou Jesus. Acabou o culto, fomos embora, e aquela coisa toda, e quando chegou no outro dia veio a notícia. Você sabe quem é aquela mulher, uma das que aceitaram Jesus? Eu falei assim, aquela senhora que aceitou Jesus, tal, assim, era esposa daquele homem que te agrediu. Eu falei, glória a Deus, né? O diabo estava furioso, não queria que ela aceitasse Jesus, mas ela aceitou Jesus. E você não sabe o que aconteceu com aquele homem. Sim, o que aconteceu? Pegaram ele lá embaixo, mas deram uma surra nele, quase mataram. A polícia chegou e teve que desapartar e foi um problema. Naquele momento que aquele homem me atacou, né, eu tinha que estar preparado. Porque às vezes o pregador está pregando no ar livre, ele não está preparado, pode acontecer muita coisa. Eu soube de um fato que aconteceu com um pastor amigo nosso, que ele pregava em cima de um caminhão, né, no interior, num lugar. Ele estava fazendo uma concentração evangelística e ninguém viu. Subiu um homem por trás do caminhão, subiu o homem com a faca na mão, e quando foi dar a facada no pastor, e o pastor pregando, quando foi dar a facada no pastor, ele caiu para trás endemoniado. Tá vendo aí? Então você que faz evangelismo, você que prega em lugares assim, meio que você não entende, que você não conhece, tem que ter muito cuidado, né? E, quer dizer, o diabo não queria que eu desse continuidade da pregação, mas né, ele fez aquilo comigo, mas o microfone não deu defeito, eu continuei pregando, né? Eu continuei pregando. É a mesma coisa quando Deus me tomava para trazer uma palavra profética. Se alguém quisesse tampar minha boca, ele ia se dar mal, porque eu ia continuar profetizando com a minha boca fechada assim mesmo, né? Me lembro que uma certa vez Deus me usou na igreja, né, para um certo pastor, e na igreja. E esse pastor começou a falar de mim, falar. Eu fiquei sabendo que aquele pastor, depois daquela noite que ele se levantou contra mim, ele passou uma provação na família dele. Ele teve que se arrepender, depois se tornou meu amigo. Olha como é que Deus faz. É assim que Deus faz, não é?
Louvado seja o nome do Senhor. Bom, eu também fui chamado para uma viagem evangelística lá em Guarapari, faz muitos anos, né? E um certo pastor ia fazer uma concentração lá e ele queria uma equipe para ajudar ele. E ele me chamou para mim junto e nós fomos. Foi muito interessante o que aconteceu naquela cruzada. Você vê, quando o homem vai fazer uma concentração, uma cruzada, ele é cercado de muitos demônios para tentar impedir dele pregar, porque Deus vai destruir aquele território das trevas. Então Satanás vai se levantar contra aquele homem. Então ele disse assim, olha, nos dias que nós iremos pregar, nós vamos fazer muitas orações na madrugada. Eu me lembro que no último dia, né, um dia antes para encerrar a cruzada, ele falou que a gente ia fazer intercalado, né? Cada um orava uma hora na madrugada. Então cada um foi orando uma hora. Mas só que o Espírito de Deus falou para mim, não, você não vai dormir essa noite não, você vai orar com todos eles. E vinha um e eu orava, vinha outro eu orava, vinha outro eu orava, e eu fiquei orando, eu orei a noite toda com aqueles irmãos ali. E já quando ia chegando pela manhã, eu tive uma visão. Eu vi uma grande cobra, uma cobra gigante, uma serpente muito gigante, uma jiboia gigantesca que ia para cima do pastor. Olha o que aconteceu. Quando chegou, né, no último dia, que cada dia ele colocava um para dirigir a oração. Ele me chamou e ele falou assim, você vai dirigir a oração hoje na igreja antes de eu pregar. Dá oportunidade, canta os louvores e faz a oração. E o pastor nunca chegava. E foi se estendendo o horário, aí o pessoal começou um a olhar para o outro, preocupado, por que o pastor não estava chegando? Porque ele chegava por ele, porque ele ficava em oração. Né? Mas ele não chegava. Aí chegou. Quando acabou a cruzada e fomos embora, depois o irmão veio falar comigo o que aconteceu naquele último dia. O pastor ficou oprimido e não conseguia falar. A mãe dele, uma mulher de Deus, teve que clamar pelo filho dela, porque ele não queria pregar, ele estava com um impedimento muito grande para pregar. E passou um tempo, depois nós ficamos sabendo que aquele pastor o pastor da igreja onde nós estávamos fazendo a cruzada, né, que Deus usou esse pastor que foi impedido pelo diabo de pregar, mas ele pregou e foi uma bênção. O último dia foi uma bênção, né, e foi um avivamento muito grande. Nós ficamos sabendo que aquele pastor teve que entregar o pastorado, o pastor da igreja, ficou entregar o pastorado porque ele confessou o pecado dele, que ele estava em adultério. Bom, então nós ficamos sabendo que ele estava sendo impedido de pregar. Foi por isso que Deus me moveu a orar a noite toda, porque Deus queria me mostrar. E na hora que Deus me mostrou aquela grande serpente que ia dar um ataque no pastor, nós clamamos forte mesmo, né? Então, a obra de Deus é assim. A obra de Deus é com muita luta. Quem está na frente, quem está na liderança, passa muita luta. Você não sabe a luta que um pastor passa, porque às vezes não querem compreender o pastor, né? Que na verdade o pastor ele tem que ter capacidade de compreender e não ser compreendido. Então, quer dizer, o pastor tem que ser um homem esquecido de si mesmo. Se ele não esquecer dele, ele não dá conta da obra de Deus. Vai ficar muito difícil para ele dar conta da obra de Deus. Tem umas coisas aqui que eu quero falar, né? E eu quero falar aqui sobre uma vez. Uma vez eu já era casado, né? E chegou um pastor aqui em casa falando assim, poxa, nós temos um trabalho em tal lugar assim, a irmã fulana de tal foi acometida de uma enfermidade e ela adoeceu muito, não pode fazer
o trabalho que ela estava fazendo, que era um trabalho de consagração e libertação, numa favela aqui em Jacarepaguá. Falei, tudo bem, eu vou lá ajudar. Né? E a gente tomou a frente daquele trabalho e ele falou assim, o trabalho estava tão abençoado, se ela não for, vai acabar o trabalho, eu não quero que acabe o trabalho está uma benção. E a gente foi fazendo a continuidade daquele trabalho, aquela consagração, e o povo foi vindo, Deus foi operando, e o povo foi vindo, a casa ficou cheia, e quando foi, a irmã melhorou, ele veio, tomou o trabalho da minha mão sem dizer nada, como se estivesse pensando que eu ia tomar o trabalho para mim, mas eu vi que tinha acontecido alguma coisa por causa de ciúme, alguma coisa, né? Chamou um outro pregador para pregar no meu lugar naquele dia, não deixou eu falar nada, não deixou eu pregar, e ficou um clima muito estranho, porque quando eu assumi o trabalho, Deus começou a operar e Deus começou a curar, revelar, e foi uma coisa muito, muito grande, muito forte. Me parece que houve inveja, que houve ciúme e acharam que eu queria pegar o trabalho para mim e não era essa a minha intenção. Eu estava ajudando um pastor que me chamou para ajudar ele, né? E aí ficou um clima muito ruim mesmo, sabe? A ponto de eu chegar e pedir a palavra e falar umas poucas e boas, que eu me lembro que eu falei. Mas eu não guardei nada no meu coração, não. E isso aconteceu neste lugar e aconteceu em outro lugar também, né? Que duas irmãs me chamaram para ajudar elas e depois elas se levantaram contra mim, porque o povo estava vindo e me procurava para pedir oração, aquela coisa toda. Então, na obra de Deus, quando está pegando fogo, quando tem muitos vasos que Deus usa, tem esse negócio aí. E se você não deixar Deus trabalhar na tua vida, se você não deixar Deus agir na tua vida, né, moldar você, tirar seus carrapichos, como é que você vai lidar com essas coisas? Porque tem calúnia, tem mentira, né? Que é mentira, né? Vão perseguir você, vão falar coisa de você. Uma certa vez, né, eu estava fazendo um trabalho num lugar, uma igreja, um irmão foi falar uma coisa de mim que eu fiz no trabalho, o pastor veio falar comigo, o pastor tirou o trabalho da minha mão. Porque ele achou que eu estava falando muito duro, que eu estava pregando muito duro. Eu era jovem nesse tempo. Mas eu considerei o que ele estava falando, eu não liguei não, porque se você está na frente da batalha, se você olhar para trás, o diabo vai te pegar. Se você desistir, como é que você vai avançar na obra de Deus? Deus me chama para avançar. E se eu tenho que avançar na obra de Deus, como é que eu vou desistir? Você que desiste sempre, você que vai lá, o pastor coloca você no trabalho, você vê dificuldade, você desiste, como é que você vai avançar na obra de Deus? É porque você não está preparado. Porque se você estiver preparado, você não desiste, você não para. Você não pode parar, o pastor não pode parar, o evangelista, o presbítero, seja quem for que estiver na frente do trabalho, ele não pode parar. Vai vir a dificuldade, vai vir a perseguição, mas ele tem que ir em frente. Ele não pode parar. Então é aí que entra o fruto do Espírito, né? Quer dizer, nós temos que nos encher do Espírito Santo, para que nós tenhamos a virtude, e essa virtude do Espírito Santo vai moldar o nosso caráter, vai mudar a nossa pessoa, né? O crente tem que aprender a pedir perdão, né? O crente tem que aprender a pedir perdão. Uma certa vez, um pastor veio me pedir perdão, por quê? Porque ele quando ia dobrar o joelho para orar, ele me via do lado dele e o Espírito Santo falava assim para ele, ó, você tem que ir lá pedir perdão a ele, porque você falou mal dele. E eu me lembro que ele chegou aqui e confessou que ele falou mal de mim mesmo, e por causa disso, por causa daquilo, mas ele me pediu perdão, perdoei ele, abracei ele, ficou tudo bem. Entendeu? Mas existem pessoas hoje em dia que eu sei que tem coisa contra mim, mas não vem até mim para pedir perdão. Eles estão com um problema muito sério. Eu chego para Deus, sempre falo, Senhor, eu preciso perdoar alguém, eu preciso pedir perdão a alguém, eu preciso abraçar alguém, eu preciso ir na casa de alguém,
para poder me reconciliar com meu irmão, porque existe muita gente entregando a oferta com coisa com os irmãos, e a palavra de Deus manda que você, antes de entregar a sua oferta, se você tiver alguma coisa contra alguém, você vai lá, reconcilia seu irmão, depois entrega a tua oferta. Que Deus te abençoe, fique ligado aí para o próximo vídeo.